Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre teimosia, certo? E você vai saber como que é lidar com teimoso na live de hoje, certo? Então, mesmo que você seja o teimoso, é importante você prestar atenção para você saber se ver através dos olhos dos outros. Como uma outra pessoa percebe você, certo? E se você é a pessoa que lida com teimoso, hoje você vai ter um monte de dica sobre como você agir com as pessoas que são teimosas. Como é que uma pessoa chega a ser uma pessoa extremamente teimosa? O que acontece com alguém para ser teimoso? Existem muitas situações, e a gente não vai conseguir falar aqui de muitas, mas tem pessoas que na infância, elas foram educadas por pessoas com uma rigidez muito grande, né? E aprenderam a olhar as coisas de um único foco, né? De uma maneira muito radical. E tem pessoas, tem crianças que viveram com pessoas extremamente autoritárias e que fizeram com que ela passasse muita humilhação. Então, essas crianças que foram obrigadas a se sujeitar a uma autoridade extrema, sem poder reagir, sem poder falar, sem poder se colocar, essas pessoas guardaram uma raiva muito grande. E essa raiva ela leva para a vida toda. E aí, quando ela se torna adulta, ela tem aquele mecanismo de defesa, né? Aquele impulso de dizer, bom, também agora ninguém vai me mandar. Também agora ninguém me convence de nada. Também agora eu não faço nada que ninguém pede. Então fica também uma pessoa extremamente teimosa. Mas existe o teimoso também, que é aquela pessoa que foi muito bajulada, mimado demais. Aquela pessoa que foi criada de uma maneira que ela achou que ela era o centro do mundo. Então que tudo que ela fazia é que tinha interesse. Pois é. Pessoas assim também costumam ficar teimosas, porque elas querem continuar fazendo as coisas toda do jeito dela. Elas querem continuar achando que tudo vai funcionar do jeito que ela quer, do jeito que ela acredita que tá certo. Agora, você que tá aqui agora, quem aqui se relaciona com pessoas teimosas? Quem acha que é difícil se relacionar com uma pessoa teimosa? Fala aí para mim. Você acha fácil, você acha difícil, você se relaciona ou não? Como é para você se relacionar com a pessoa teimosa? É difícil? Coloca difícil, muito, ou mais ou menos, ou eu dou conta, né? Me diga aí quem acha complicado se relacionar com uma pessoa teimosa. Então, bastante, muito difícil, né? Pois é, tem um bocado de gente aqui que lida com pessoas teimosas. Beleza. Então, é muito desgastante lidar com uma pessoa teimosa. Relacionamento com uma pessoa teimosa é um grande desafio. Porque relacionamento, gente, depende de comunhão. Relacionamento é via de mão dupla. Relacionamento é troca. É um relacionamento onde você tem que saber ouvir, onde você tem que fazer concessões, onde você tem que fazer acordos, não é? E um relacionamento com uma pessoa rígida, que acha que ela só tá certa, que não dá razão para mais ninguém, que não pede desculpa pelo que faz de errado, que mantém a palavra dela a todo custo, né? Isso é desgastante. Alguém colocou aqui que é desgastante. É muito desgastante e é muito complicado. Mas você vai entender umas dicas boas aqui, como você vai lidar com essa pessoa que é teimosa, que vive com você. Então, é difícil alguém que não aceita opinião, é difícil alguém que quando sente que a opinião do outro é diferente, ela entende aquilo como se fosse um ataque pessoal. Então, a pessoa que não aceita a opinião do outro, a pessoa que é teimosa, que não sabe ouvir, ela reage com agressividade. Porque é como se não tivesse aceitando ela. Não aceitar a opinião dela é como se não tivesse aceitando essa pessoa. Quando uma pessoa é extremamente teimosa, ela entende o seu pensamento diferente como se você tivesse ido contra ela. Ela não consegue separar as coisas. Ela não consegue aceitar que ela pode ter um comportamento que não é aceito e não significar que ela está sendo rejeitada. Então, é alguém que não sabe ouvir. É uma pessoa inflexível, é uma pessoa que não sabe conversar, certo? Porque ela não sabe negociar, ela não sabe renunciar, ela não sabe compartilhar. E aquela pessoa que é teimosa, quando ela é confrontada, ela
começa a aumentar o tom da voz, quando ela percebe que ela não vai ser ouvida do jeito que ela quer, aí ela aumenta o tom da voz, aí ela bate na mesa, ou ela joga alguma coisa, ela tenta te assustar de algum jeito, já que ela não conseguiu lidar com você na palavra. Então, a pessoa teimosa não quer ser confrontada, aí ela briga, ela grita, ela agride, se for preciso, e quando você coloca um argumento que derruba o argumento da pessoa teimosa, ou seja, quando você denuncia a incoerência dela, quando você denuncia aquilo que deixa claro que aquilo que ela está pensando não é correto e ela não tem mais saída, aí ela começa a atacar pessoalmente. Aí ela vai para o ataque pessoal. Aí ela começa a jogar os seus pontos fracos no ventilador, né? É aquela pessoa que começa a pegar na sua ferida, naquilo que te machuca. Ela muda de assunto, né? Ela pula para um outro lado que não é justo, certo? Mas tudo para se defender. Tudo porque você revelou aquilo que é como se você tivesse destruído, né, os argumentos dela e ela não suporta aquela raiva de ter tido os argumentos destruídos, então ela tem que confrontar de alguma maneira. Então, por isso que é complicado você ter um relacionamento próximo com uma pessoa teimosa, mas esse desafio ajuda você a crescer. Então, a gente só precisa aprender a lidar com isso. Porque relacionamento é desafiador mesmo. Então, se não tem um problema, tem um outro problema, tá? Mas sempre relacionamento tem problemas. Então, vamos tentar agora pensar como a gente ataque pessoal. É isso mesmo, muda a fala e ataca. Pois é, a pessoa costuma jogar, inverter a conversa. Você acaba sendo a pessoa errada na situação porque ela muda o assunto completamente. Ela desvia o foco daquela situação porque ela não suporta dizer você tá certo. Ela não suporta dizer você tem razão. A pessoa que não aceita de jeito nenhum. Então, é uma pessoa completamente intransigente. Não dá, ela torna insuportável o relacionamento. E isso gera uma série de conflitos. Então, se a gente puder hoje fazer com que as pessoas teimosas consigam avaliar um pouquinho mais o seu comportamento, né? O que está por trás dos seus sentimentos e ajudar as pessoas que lidam com o teimoso a lidar melhor com isso, a saber como chegar até o coração dessa pessoa, então a gente vai fazer algo que pode mudar um pouquinho os relacionamentos hoje, tá certo, gente? O prejuízo que uma pessoa teimosa tem é muito grande. Pessoas teimosas perdem muito. Perde porque ela não é uma pessoa livre. Ela é uma pessoa aprisionada. Ela está na prisão do medo. Ela tem medo de mudar. Ela tem medo de ouvir. Ela tem medo de desconstruir tudo aquilo que ela montou dentro dela. É uma pessoa presa no orgulho. Não é? É uma pessoa que dificulta os outros a lidarem com ela. Ela acaba sendo vista de uma maneira ruim. O fato dela teimar, fica em evidência esse comportamento dela e as pessoas não veem aquilo que ela tem de bom. Ela atrapalha as pessoas conhecerem o que ela tem de melhor por causa dessa barreira que ela coloca, certo? E a pessoa teimosa perde porque ela perde a chance de evoluir, de crescer e de aprender. Ela fica bitolada naquilo que ela sabe, né? Ela não é um narcisista? Não. O narcisista, ele é teimoso, mas nem todo teimoso é narcisista, viu? No narcisismo existe essa característica, mas nem todo teimoso é narcisista não, tá bom? Bom, então, a pessoa perde porque ela fica limitada, ela perde a oportunidade para crescer. E como que a gente age com uma pessoa teimosa? Então, vamos entender aqui um pouquinho. Vamos pensar sobre alguns passos que você pode dar para lidar com uma pessoa teimosa. Como que a gente reage com pessoas teimosas? Primeiro, gente, vamos lembrar uma coisa. Pessoas teimosas têm medo. Têm medo de perder a construção toda que ela levantou dentro dela. Tem medo de mudar. Ela tem medo do confronto. Uma pessoa teimosa é uma pessoa que tem medo.
Então, se você está diante de alguém que tem medo, você não pode atacar essa pessoa. Você tem que ter cuidado se você quer mudar esse relacionamento. Você tem que agir de uma maneira que não adianta você chegar pela essa pessoa e dizer para ela que ela é teimosa, que ela é cabeça dura, que ela empaca que nem mula, né? Porque tem muita gente que fala assim, não é? Nossa, você empaca que nem uma mula. Quando você fala esse tipo de coisa, você ataca de frente essa pessoa. É como se levantasse muito mais as barreiras que ela já tem dentro dela. Então, chamar uma pessoa de teimosa, dizer que é um absurdo aquilo que ela está falando, que é ridículo, que ela é mentirosa ou qualquer outra coisa assim, você não está facilitando uma ponte para essa pessoa. A gente está falando aqui de pessoas que a gente precisa criar uma ponte até elas. Então, vamos pensar como que a gente lida com a pessoa da família, com um amigo próximo, com alguém que você tem que manter um relacionamento. Que não dá para você apertar a teclinha do delete e tirar a pessoa da sua vida. Então a gente precisa aprender a lidar com essa pessoa. Então a primeira coisa que você vai fazer é entender que essa pessoa tem medo e não adianta você atacar. Se você ataca, a defesa dela é o ataque também. Ela vai se defender atacando. Então, você quer manter um bom relacionamento, você quer mudar essa situação, respira fundo e tenha calma, tá? É a primeira coisa. Você precisa ter calma. E olha, teimoso irrita muito a gente. Toda pessoa teimosa, ela causa irritação e raiva nos outros. Então, dá vontade de deletar. Pois é, Wanderson. Mas tem pessoas que a gente não pode deletar. Então a gente vai ter que aprender a lidar com essas pessoas. Você não pode deletar pai, mãe, filho, marido, mulher, irmão. Você não pode deletar amigos próximos. Não dá para você deletar todas as pessoas que têm uma dificuldade. Senão você vai ter que deletar você também. A gente vai ter que deletar a gente também. Porque nós temos um monte de limitações e dificuldades. Então, a primeira coisa, a gente tem que respirar fundo e manter a calma, tá? Não perde o controle, porque o teimoso irrita mesmo. A gente tem que ter estratégias, pensar em estratégias que possa fazer com que você chegue até essa pessoa e você colabore, não só com o seu relacionamento, mas você colabore para a mudança dessa pessoa. Mas ela não vai mudar no impacto. Então vamos pensar, por exemplo, num marido e mulher. Quando num casal, um é teimoso, o que acontece? Seu marido é teimoso, a sua esposa é teimosa. Tem alguma coisa que aquela pessoa faz e você não concorda, e às vezes até o conselho que você vai dar é muito bom, você vai ajudar essa pessoa a crescer, mas acontece que ela não quer te ouvir. Eu sei que tem muitos homens aqui, e os homens que estão aqui são diferentes, tá bom? Mas tem muitos homens que não conseguem ouvir um conselho de uma mulher. Eu conheço muitos casais onde a mulher quer dar uma ideia, ela quer dar um palpite, uma opinião, às vezes num negócio que esse homem está fazendo, no trabalho dele, e só porque a mulher que está dando opinião, o cara teima e ele não ouve, e aí ele se dá mal, porque eu conheço vários que se deram mal porque eles não conseguiram ouvir a opinião da mulher. Isso é uma teimosia que causa um prejuízo enorme, não custa nada você escutar, ok? Bom, então, vamos pensar aqui que o seu marido ou a sua esposa é o teimoso, e aí você quer ajudar essa pessoa a te ouvir, a levar em conta aquilo que você está falando. Então, vamos imaginar aqui um casal. Uma vez eu conheci um casal onde a esposa não concordava de jeito nenhum com a forma com que ele levava o trabalho dele. Ela via a competência dele, por isso que ela sabia que ele podia fazer melhor o que ele estava fazendo. Mas as estratégias que ele usava eram que não tiravam proveito dela, ela não tinha um resultado bom. E ela enxergava qual era o resultado que podia dar. E ela sabia que ele tinha competência para fazer. Só que ela chegava, e ela já chegava com tanta raiva porque ele não queria escutar, que ela já chegava estúpida. Ela já chegava falando, como é que pode você não enxergar que isso aqui vai dar errado? Como é que pode você não enxergar que você fazendo desse jeito dá certo? Quando você fala assim, a pessoa que já tem medo de se desestruturar,
ela vai botar uma barreira absurda, vai botar um escudo na frente dela e não vai dar jeito, querida. Ela vai rejeitar a pérola que você está dando, ela vai jogar fora, tá certo? Então, o que a gente faz numa situação dessa? Você primeiro abre o coração da pessoa. E como é que se abre o coração da pessoa? Tirando as defesas dela. Você tem que eliminar aquele escudo que está na frente da pessoa. Para você fazer isso, o que você precisa fazer é tocar no coração dessa pessoa de maneira que ela desarme. Como que a gente faz isso? Reconheça primeiro o que ela tem de bom. Eu não estou falando para você mentir, eu não estou falando para você bajular, eu estou falando que todo mundo tem alguma coisa boa e você vai aprender a reconhecer o que o seu marido ou que a sua esposa tem de bom. Essa pessoa que eu estou falando com você aqui, esse casal do meu exemplo, quando ela entendeu isso, ela chegou e começou de outro jeito. Ela falou com ele assim: amor, você sabe que você já me ensinou um monte de coisa? Olha, eu aprendi isso com você. Eu te acho um cara inteligente, viu? Você é um cara de visão. E quando ela foi falando aquilo, ele foi amolecendo, ele foi percebendo que ela não estava atacando ele. Depois que ela sentiu que ele estava bem, que aquilo ali estava um ambiente agradável, ela falou assim: você não acha que se você usar esse tipo de estratégia aqui, você não acha que nessa situação aqui pode funcionar, não? Abriu e ele ouviu e ele fez exatamente aquilo que ela falou. Por quê? Porque você não chegou levantando a muralha que aquela pessoa já tinha, certo? Então, você quer que alguém faça alguma coisa, que ouça você e leve em conta o que você quer, entenda que você tem que primeiro chegar no coração dessa pessoa para depois você levar os seus conceitos, a sua informação, a mudança que você está propondo. Então, primeiro você chega no coração da pessoa. E ninguém chega no coração de ninguém atacando. Tá certo? Vamos supor que você, num feriado, você quer ir pra praia, seu marido quer ir pra montanha. Aí você fala: pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Todo ano a gente vai pro mesmo lugar que você quer. Eu não suporto mais esse tipo de coisa. Será que, pelo amor de Deus, um dia não vai poder fazer alguma coisa que eu quero? Não adianta você fazer isso, querido. Seja sábia. Ou, no caso do homem, seja sábio. Você coloca: olha, foi tão bom aquela vez que a gente foi para aquele lugar. Eu adorei ir para lá. Eu gostei muito da sua ideia. Mas será que a gente não podia fazer algo diferente? Olha, se vai me agradar tanto se a gente for, eu vou amar poder ir nesse lugar. Quando você fala que você gostaria muito de estar num determinado lugar, você está fazendo aquela pessoa que ama você entender que aquilo é importante para você. Então, não descarte aquilo que ela te apresentou como uma péssima ideia, não. Reconheça que é uma boa ideia, mas que vocês já foram e que agora você gostaria muito de conhecer um outro lugar, gostaria muito de ir numa outra situação. Mostra aquilo que vale para você, que importa para você, para que a história não fique uma briga de poder. Para que não fique coisa tipo assim: você quer isso, eu quero aquilo. Então fica uma briga de ego. É as duas pessoas medindo força. Tem gente que quando eu falo isso, ela fala assim: ah, mas eu é que tenho que fazer isso? Eu é que tenho que ser a pessoa com cheio de jeitinho? Se você for a pessoa que tiver jeitinho, você vai receber de volta o benefício disso. Se você bater de frente com uma outra pessoa só para dizer que você fala aquilo que você pensa, que você joga para fora aquilo que você quer e que você não tá cedendo a ninguém, você vai arrumar uma briga e de repente as coisas não vão sair do lugar. E se sair, vai sair num clima horroroso. Então, quando a gente tem o jeitinho da gente, todo mundo ganha. Você não perde por você ter um jeitinho mais manso, mais delicado e mais esperto para fazer as coisas mais sábio. Entenda também uma coisa: teimoso não gosta de mudar, sabe? Tem pessoas que teimosas que gostam de ir a vida inteira para o mesmo lugar. Aí ele acha que se ele mudar de cidade que ele foi, da praia que ele foi, ou das férias que ele passou em determinado lugar que ele gostou, ele vai sempre para aquele lugar. Se ele tem dificuldade de mudar isso, apresenta para ele esse outro lugar de alguma forma.
certo? Nossa, fulano de tal foi para o lugar assim. Olha, peguei umas fotos aqui, vamos dar uma olhada nisso? Mostra para aquela pessoa. Porque a referência que o teimoso tem é daquilo que ele já conhece. Então ele já está imaginando que ele não vai gostar daquele outro lugar. Aí, você levando aquela pessoa a viajar mentalmente para aquele lugar, já vai ficar uma coisa mais conhecida para ela. Já não vai ser o medo do novo mais. Então você vai apresentando, vai falando de gente que foi, vai falando que fulano gostou, vai mostrando um vídeo, vai mostrando uma foto, e assim você vai conquistando aquela pessoa para ver aquilo que você quer ver. Vamos supor que você já cedeu várias vezes. Mostra para essa pessoa, olha quantas vezes eu fiz a sua vontade. Quantas vezes a gente foi em determinado lugar assim porque você me pediu para ir? Pois é, agora eu gostaria muito que você fizesse a minha vontade. Negocia, gente. A relacionamento é para negociar. Agora, nunca alimente a teimosia do outro. E muitas vezes a gente mesmo alimenta o teimoso. Sabe como? Você alimenta o teimoso fazendo tudo que ele quer. Existem muitos relacionamentos onde as pessoas acham muito mais fácil recuar e fazer o que o teimoso quer do que buscar estratégias para mudar. Quando você faz isso, porque o teimoso grita, porque o teimoso fala alto, porque o teimoso arruma confusão, porque o teimoso é intransigente, e aí você quer evitar esse monte de conflito, você quer evitar o desgaste, você quer evitar a confusão. Aí você acha muito mais fácil fazer o quê? Tá bom, vamos lá. E aí você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Sabe o que acontece? Essa pessoa entende que aquilo que ela faz funciona. Ela entende que se ela gritar, você recua. Ela entende que se ela bater ali, você também vai aceitar. E aí fica a pessoa egoísta a vida inteira, que só quer as coisas para ela, que só olha o lado dela. Você não vai se satisfazer nunca e você não vai ajudar essa pessoa a mudar nunca. Mas se você achar que para evitar conflito é melhor você ceder o espaço total para o teimoso, ele vai continuar perdendo, porque ele não vai conhecer mais nada diferente, ele não vai conhecer nada de novo, ele não vai ter oportunidade de fazer nada de bom que você possa estar oferecendo para ele. O teimoso vai ficar no mesmo lugar e você também. Então, entende que ceder não é a saída. A questão é qual é a estratégia. E outra coisa, ganhe aos poucos. Não tente transformar uma pessoa teimosa da água para o vinho. Você tem que quebrar essa parede tijolinho por tijolinho. Não pensa que você vai ganhar tudo de uma vez só. Vai por etapa. Leva um degrau cada vez. É desse jeito, só que tem que um dia que cansa. Pois é, cansa se você desistir. Cansa se você não encontrar a estratégia certa. Vai cansar se você ceder a vida inteira. Um dia você esgota desse relacionamento. Se você a vida inteira achar que cedendo você evita confusão, você vai ficar numa frustração tão grande que um dia essa frustração vai irritar você. Um dia essa frustração vai te deixar numa situação em que você não vai suportar mais. Então é melhor você trabalhar, ter persistência, isso mesmo, Rose. Ter paciência e ter persistência, porque você ganha numa situação assim. Você consegue. E outra coisa legal, gente, tem pessoas que elas realmente querem saber que a ideia foi dela. Ela quer saber que quem achou o recurso foi ela. Então, sabe o que você pode fazer? Faz as coisas de forma que ela pense que a ideia é dela. Eu vi uma cena num filme uma vez, fantástica. Um casal era dono de um restaurante e a família toda trabalhava no restaurante. E o dono do restaurante, né, o pai da família, que é o patriarca da família, ele era aquela pessoa dominadora, ele controlava a família inteira. E a filha trabalhava na parte de gerência desse restaurante deles. Ela era a pessoa de confiança que mexia com dinheiro, com as contas, enfim. Só que essa menina queria mudar de cidade e ela queria estudar, ela queria levar a vida dela de outra forma. E o pai não deixava nenhuma peça ser mudada naquele tabuleiro ali. Aí a mãe sentou com ele um dia e conversando,
Ela disse, ela sabia qual era a solução. A solução era deixar a filha dela embora, estudar e levar a vida dela e colocar no lugar um rapaz que tinha sido criado por eles desde pequeno, um rapaz que já estava ali há anos, né? Um rapaz de confiança. Bastava botar aquele rapaz no lugar dela e estava tudo certo. Só que ela não chegou dando essa solução. Ela chegou dizendo para o marido assim: pois é, né, amor? Seria tão bom se a nossa filha pudesse estudar e desenvolver os dons e os talentos dela. Mas é uma pena, né, que a gente não tem uma pessoa de confiança para colocar aqui. Se a gente tivesse alguém que a gente conhecesse há muito tempo, alguém que tivesse essa capacidade. Ela foi descrevendo o rapaz. E ela foi falando, e o cara pensando, ela falou assim. Ele veio e falou assim, peraí, eu sei quem eu posso colocar nesse lugar. E ela disse, sabe, amor, quem é? Ah, o fulano de tal. Ela falou assim, gente, como é que eu não tinha pensado nisso? Pronto, a menina saiu para estudar e o rapaz ficou no lugar e a ideia, ele pensou que era dele. Às vezes, a gente tem que fazer isso. Isso não é falsidade, gente. Isso é estratégia. Isso é relacionamento. Isso é uma forma que a gente tem para conhecer as pessoas. Você conhece e aprende a lidar com elas. Agora, uma coisa é certa. Isso não é algo que você consegue e nem tem que fazer com todo mundo. Você precisa fazer esse esforço nos seus relacionamentos próximos, sim. Você não pode perder relacionamento por falta de paciência. Só que a gente tem que aprender também a diferenciar que tem muitas pessoas que não vale a pena o desgaste. Hoje a gente vê por rede social, Facebook, por todas as redes sociais que tem, que as pessoas são muito impacientes. Se você não lê na mesma cartilha dela, ela te deleta, não é assim? Ela te ignora, ela te critica. Então, é aquela pessoa que só aceita alguém que pensa do jeito dela. E tem gente que tem uma ideia muito rígida sobre alguns assuntos. Como eu falei na outra terça-feira. Você apresenta provas, você apresenta fotos, você apresenta material científico e não adianta. A pessoa diz que é fake, ela diz que não é assim, ela diz que é mentira sua. Enfim, o que a gente faz com uma situação assim? Olha, eu vou te dar um exemplo da pessoa mais sábia que pisou na terra, que foi Jesus Cristo. Jesus passou muita perseguição por alguns escribas e alguns fariseus que não aceitavam a popularidade dele, que estavam se sentindo ameaçado por ele. Esses escribas e fariseus, eles viram os milagres de Jesus. Eles presenciaram tudo que Jesus fez. Eles viram Jesus curando um cego, eles viram Jesus fazendo um aleijado levantar, só que eles não queriam enxergar aquilo. O que eles queriam ver era outra coisa, eles queriam ver que Jesus era um impostor, então nada que fizesse podia provar. E às vezes a gente tem que reconhecer que pessoas são assim e estão à nossa volta, para você não gastar energia em vão. Então eu vou te dar um exemplo de como Jesus fez com uma pessoa assim. Esses escribas e fariseus que viviam perseguindo Jesus, eles passavam muita vergonha, porque tudo que eles vinham para fazer de pergunta para Jesus, eles tinham uma resposta que desmontavam eles, mas não adiantava não. A teimosia deles era grande e a cara de pau também, porque eles eram cínicos. Então tem pessoas que são realmente cínicas. Você está falando a coisa com a maior clareza do mundo e ela está negando tudo na sua frente assim. Bom, Jesus, num determinado ponto, depois de encher a paciência de Jesus de várias maneiras, esses homens chegaram e perguntaram para Jesus assim: diga aí, de onde vem toda essa sua autoridade? De onde vem a autoridade que você tem de ficar fazendo tudo que você faz? Olha, para que Jesus ia explicar esse tipo de coisa para alguém que ele já tinha explicado tantas coisas e a pessoa não quis ouvir? Para que ele ia se desgastar de novo falando com quem, na verdade, já tinha uma ideia pré-concebida a respeito dele? Jesus foi sábio. Sabe o que ele disse? Os escribas perguntam: de onde vem a sua autoridade?
Aí Jesus fala assim: bom, se você responder a pergunta que eu te fizer, eu vou responder essa sua pergunta. Diga para mim, de onde vem o batismo de João? Vem do céu ou vem dos homens? Se você souber me responder, eu te respondo. Eles começaram a confabular entre eles, porque Jesus deixou eles num beco sem saída. Se eles falam que o batismo de João Batista vinha do céu, eles iam ter que acreditar em Jesus, porque João Batista dava testemunho sobre Jesus. Se eles dissessem que o batismo de Jesus vinha dos homens, eles iam ser linchados, porque o povo que estava ali via João Batista como profeta. Então eles não tinham saída. Se fosse para a esquerda dava um problema, se fosse para a direita dava um problema. Sabe o que eles decidiram? Ficar em cima do muro. Dizer, eu não sei. Só aquilo de cima do muro também é um lugar, é uma escolha. Não adianta a gente pensar que não fazer escolha nenhuma é ficar neutro. Não. Pensar que você está na neutralidade também é uma posição e também tem consequência. E aí, o que aconteceu? Eles acharam que podia ficar em cima do muro, disseram, não sabemos. Aí Jesus disse para ele o quê? Também não vou responder. Simples assim. O que Jesus estava querendo dizer? Se eles não eram capazes de definir, de discernir se João Batista era verdadeiro ou falso, se o batismo de João Batista era do céu ou da terra, como é que eles iam discernir de onde vinha a autoridade de Jesus? Me entende? Isso é que é sabedoria. Se eles não podiam definir quem era João Batista, e se João Batista era um profeta falso ou verdadeiro, como é que eles iam ter capacidade para discernir se Jesus era falso ou verdadeiro? Jesus simplesmente faz uma pergunta, eles não sabem responder, e Jesus diz, também não vou falar. Sabe o que Jesus passa para a gente? Não vale a pena jogar pérola aos porcos. Não vale a pena discutir com quem não quer mudar de opinião. Não vale a pena você ficar confrontando pessoas que têm uma ideia muito tacanha das coisas, aquela ideia muito rígida que você sabe que nada vai adiantar. Então, essas pessoas a gente não deve perder tempo, certo? Então, não discuta com pessoas que não estão dispostas a reavaliar, a pensar. Agora, a gente primeiro falou de relacionamento próximo, certo? Primeiro a gente falou sobre relacionamento familiar. Esse é um arranjo que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar conhecimento, sabedoria, paciência para lidar com essas pessoas. Agora, as de fora, querida, que você não tem necessidade para você ficar discutindo, não precisa deletar. Simplesmente seja sábia e não discuta, porque não vale a pena, ok? Então eu espero que hoje você tenha entendido um pouquinho mais sobre como é difícil lidar com uma pessoa teimosa, e se você é teimoso, entende que você precisa facilitar um pouco, que essa rigidez de ficar segurando uma ideia só para alimentar o seu ego, de dizer que você tem razão, não vai te levar a lugar nenhum, certo? Não vai te trazer nada de bom, você só vai perder com isso, você só vai desgastar o seu relacionamento com isso, tá certo? E se você, que está me assistindo aqui, convive com alguém teimoso, saiba que você precisa de paciência, de estratégia, abrir o coração da pessoa, não chega metendo o pé nos peitos de uma pessoa para poder fazer ela mudar, tá certo? Use essas estratégias que eu falei com você para qualquer pessoa, inclusive para as pessoas de fora. Agora, não deu com os de fora? Não deu, querido. Paciência, certo? Recolhe, tá? As suas ideias, suas informações, fica com ela para você e a gente vai seguindo em frente do jeito que Deus quer, tá bom?